No despacho, o juiz Marcelo Bretas explicou as bases legais para que determinasse as prisões preventivas. Apresentou a decisão dele como consequência da Operação Radioatividade, que no Supremo Tribunal Federal tem como relator o ministro Luiz Edson Fachin. O juiz negou qualquer ligação dos casos analisados com crimes eleitorais. O juiz não usa meias palavras para definir o papel do ex-presidente. Marcelo Bretas concorda com os procuradores da Lava Jato e reafirma: Michel Temer é o líder da organização criminosa e o principal responsável pelos atos de corrupção. E uma organização bem estruturada, apontam os investigadores. A organização que está sendo investigada hoje teria um núcleo político, o qual tornaria possível o benefício a empresas e empresários dispostos a pagar vantagens para ter benefícios, núcleos empresariais compostos por empresários dispostos a pagar vantagens ilícitas para se beneficiar de atos políticos, um núcleo financeiro que cuida do recebimento, distanciamento, ocultação e integração dos valores. O pedido de prisão da Lava Jato tem 383 páginas e reúne documentos e provas já apresentados em outras denúncias e inquéritos contra os investigados. Além de um esquema de corrupção na eletronuclear, tem a investigação do chamado quadrilhão do PMDB, da concessão no Porto de Santos e a cobrança de vantagens indevidas em contratos da Caixa Econômica Federal. A suspeita é que o pagamento de propina nesses esquemas chegue a 1 bilhão e 800 milhões de reais. O Ministério Público Federal diz que o grupo age há 40 anos e fez uma lista das fraudes cometidas para desviar dinheiro público. Irregularidades em licitações, contratações superfaturadas, simulação de contratos de prestação de serviços, emissão de notas fiscais frias, utilização de empresas de fachada e um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro usando terceiros. Os procuradores afirmam que há provas concretas de que Michel Temer acumulou um crédito de propina por causa dos atos que beneficiaram empresários. Essa poupança de propina seria quase vitalícia, com resgate de dinheiro todos os meses por 20 anos. Existe uma planilha que demonstra que pagamentos foram feitos, promessas de pagamentos foram feitas ao longo de 20 anos para o codinome MT, ou seja, Michel Temer. O juiz Marcelo Bretas justifica a decisão de prender o ex-presidente. Diz que a aparente comprovação de materialidade delitiva, das provas e de indícios suficientes apontam para a autoria de crimes como corrupção, peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O juiz cita o risco efetivo que os investigados em liberdade possam criar a garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Destaca que os supostos atos delituosos perpetrados pelos investigados continuam nos dias atuais e afirma que os investigados estão agindo para ocultar ou destruir provas de condutas ilícitas, o que reforça a contemporaneidade dos fatos, bem como a necessidade da medida mais gravosa. Os procuradores afirmam que isso estava acontecendo em uma das empresas investigadas. Diuturnamente, tudo que era produzido lá, até por ser uma empresa totalmente voltada para a prática de crimes, tudo que era produzido lá era destruído todos os dias. Foi descoberto que os investigadores da Polícia Federal vinham sendo monitorados, inclusive foi apreendido papéis com dados pessoais de investigadores da Polícia Federal, que é um dado gravíssimo, que fundamenta também, por si só, uma prisão temporária. O juiz Marcelo Bretas ressalta que não há nenhum indício de que os investigados estivessem recolhendo valores para o financiamento de campanhas políticas. De fato, não há nenhum indício de crime eleitoral no âmbito dessa investigação. Nós temos até mesmo oitiva do senhor Michel Temer dizendo que jamais o Lima, que era o seu braço direito e operador, pediu dinheiro de Caixa 2 para a campanha eleitoral. O advogado de Michel Temer entrou com um pedido de habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no Rio de Janeiro. A análise ficou a cargo do desembargador Ivan Atier. O TRF disse que o desembargador foi escolhido porque já é o relator de outra operação ligada à eletronuclear, a Pripyat.
Se o pedido de HC chegar ao Supremo Tribunal Federal, os procuradores entendem que o recurso deva seguir a mesma lógica. Nas operações de radioatividade e as que se sucederam, Pripyat e Irmandade, o ministro prevento no Supremo Tribunal Federal é o ministro Edson Fachin. Isso já foi reconhecido em votos no próprio Supremo Tribunal Federal. Então, o Ministério Público Federal entende que caso, e obviamente haverá pedidos nesse sentido, os pedidos de habeas corpus ou possíveis recursos devem ser apreciados pelo ministro Edson Fachin, ou então pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que foi quem homologou o acordo do representante da Engevix. Os procuradores afirmam que um dos principais operadores financeiros e amigo de Temer, o Coronel Lima, atuava desde a década de 1980 por meio de uma empresa de fachada, a Argeplan. É visível um crescimento exponencial das contratações nos períodos em que Michel Temer ocupou cargos públicos. Então, é possível fazer esse paralelo e verificar a influência de Michel Temer nas contratações realizadas dessa empresa. Só queria chamar a atenção para um último fato que foi identificado pelo COAF, que houve uma tentativa de depósito de 20 milhões de reais em espécie na conta da Argeplan. Esse fato precisa ser mais bem aprofundado, mas é um indicativo de que a organização criminosa continua atuando. Um depósito de 20 milhões de reais em espécie é algo bastante expressivo. Os relógios regulados pelo horário de Brasília marcavam 11h15 hoje de manhã, quando a notícia surgiu simultaneamente na tela da Globo, na Globo News e no G1. A força-tarefa da Lava Jato acaba de prender o ex-presidente da República, Michel Temer. A polícia continua nas ruas porque também há um mandado de prisão contra o ex-ministro do governo Temer, Moreira Franco. Os dois são do MDB. Os mandados de prisão são assinados pelo juiz da 7ª Vara Federal Criminal aqui do Rio de Janeiro, Marcelo Bretas. Em minutos, a informação trazida pelos repórteres Paulo Renato Soares e Arthur Guimarães se transformava no assunto do dia no Brasil, com repercussão também na imprensa internacional. A prisão do ex-presidente foi o primeiro movimento da Polícia Federal na execução da ordem judicial. Os agentes interceptaram Temer no bairro do Alto de Pinheiros, em São Paulo. O ex-presidente Temer tinha acabado de sair de casa. A 850 metros de lá, numa avenida movimentada, perto da Marginal Pinheiros, policiais federais deram ordem para o carro parar. 10 homens, entre eles agentes do Grupo de Pronta Intervenção, o Grupo Tático da Polícia Federal, cercaram o carro. Temer estava no banco de trás. A porta foi aberta, mas ele fechou em seguida. Um policial que fazia parte da operação assumiu a direção do carro. Os policiais tinham um mandado de prisão preventiva assinado pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio. O ex-presidente só não foi preso logo cedo, como é praxe em operações da Lava Jato, porque os policiais não tinham certeza que ele estivesse em casa. Michel Temer foi preso a caminho de seu escritório particular no Itaim Bibi, zona sul de São Paulo, num trajeto que fazia diariamente desde que deixou a presidência da República em janeiro. Da rua onde foi preso, Temer foi escoltado num comboio até o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, a cerca de 40 quilômetros dali. Os carros entraram por uma área restrita, usando as pistas de serviço até chegar a uma porta que dá acesso à delegacia da Polícia Federal no Terminal 3 do aeroporto. Lá, o ex-presidente ficou numa sala, recebeu o advogado Eduardo Carnelós e passou por exame de corpo de delito. Às 13h43 da tarde, o ex-presidente Temer saiu da delegacia e entrou no carro que o levou até a pista. 43 minutos depois, o avião decolou rumo ao Rio de Janeiro. O avião com Michel Temer pousou no Rio pouco antes das 5h30 da tarde, debaixo de muita chuva. O comboio levando o ex-presidente saiu do Aeroporto Internacional do Galeão cerca de meia hora depois. Com as sirenes ligadas, os 5 carros enfrentaram o trânsito do Rio no horário do rush. São quase 6h40. Neste momento, no início da noite, está chegando a Superintendência da Polícia Federal aqui no Rio de Janeiro, o comboio trazendo o ex-presidente Michel Temer. É aqui que ele vai ficar. Temer pegou o elevador e foi conduzido para essa sala do prédio. O destino do ex-presidente foi discutido durante toda a tarde.
Inicialmente, o juiz Marcelo Bretas determinou que Temer ficasse na unidade prisional da Polícia Militar em Niterói, na região metropolitana do Rio, onde está preso o ex-governador Luiz Fernando Pezão. A decisão, que saiu antes das 2 da tarde, atendeu a um pedido do Ministério Público Federal. Mas os advogados do ex-presidente pediram ao juiz que Temer ficasse na Superintendência da Polícia Federal, no Rio, separado de outros presos. Marcelo Bretas, então, enviou um ofício perguntando se a Polícia Federal teria condições de custodiar Michel Temer. Pouco antes das 4 da tarde, o superintendente da Polícia Federal respondeu que sim, que Temer poderia ficar provisoriamente numa sala previamente preparada, com cama, banheiro e chuveiro. O delegado Ricardo Saad também pediu orientações sobre os itens que poderiam ser colocados na sala, como frigobar e televisão. Por volta das 5h30 da tarde, Marcelo Bretas determinou que Temer ficasse na Superintendência da Polícia Federal, no Rio. Na decisão, o juiz afirmou que o tratamento dado aos ex-presidentes deve ser isonômico, uma vez que o ex-presidente Lula está custodiado na Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba. Eu peguei no tempo que estava em plena comando da Câmara o Michel Temer e o Eduardo Cunha, batendo bola um com o outro para roubar a nação. Não é? Eu fui processado por ambos. E um já está na cadeia, o outro vai. Simples assim. Vocês estão duvidando? Acharam 23 milhões de reais agora na conta do coronel compadre. O coronel amigo que pagou a conta, tudo documentado, da filha dele. Aí todo mundo fica chocado. Como é o Ciro, um temperamento. E é isso, por elegância, agora nós vamos deixar tudo isso acontecer. Nossa gente morrendo como mosca nos hospitais, nossos jovens sendo assassinados como mosca nas periferias, e nós por uma elegância, uma aristocracia, que não é um pedido do povo, não. Isso é um medo de quem tem rabo de palha e quer que a gente cumpra um acordo, que é o acordo da máfia, a omertá. E eu não pertenço à máfia. Então, eu não tenho omertá para mim. Eu vou contar a história para quem quiser ouvir.